Só que assustador. Você lembra quando o presidente Fernando Collor de Mello confiscou o dinheiro de todo mundo que estava nos bancos? Foi tudo. Poupança, aplicações e conta corrente. Isso porque o governo dele enfrentava problemas de falta de caixa para cumprir com as metas fiscais da época. A ministra da Economia era Zélia Cardoso de Mello. O Brasil veio abaixo naquela época, depois daquilo que foi chamado de empréstimo compulsório. Só que quando o governo começou a devolver, criou uma série de dificuldades para quem tinha dinheiro a receber, sem contar que os valores, quando eram retornados, estavam defasados, consumidos pela desvalorização. Teve gente que perdeu a própria vida por causa disso. E o ex-presidente ficou marcado pelo ato que estava previsto na Constituição Federal. Pois na noite desta quarta-feira, 11 de setembro, o fantasma voltou a assustar novamente. Deputados aprovaram na madrugada de hoje, 12 de setembro, o projeto de lei 1847 de 2024, que vai possibilitar ao governo o confisco de recursos bancários supostamente esquecidos e depósitos judiciais não reclamados. Os montantes são avaliados em mais de 20 bilhões de reais. A medida idealizada no Senado visa compensar a desoneração da folha de pagamento. O Banco Central aponta que os fundos esquecidos, incluindo recursos do PIS/PASEP, não deveriam ser considerados como receita para atingir a meta fiscal, pois não representam um esforço arrecadatório direto do governo. Segundo o banco, esta prática poderia comprometer a integridade das estatísticas fiscais e da apuração do resultado primário. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, juntamente com Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, liderou a obstrução na Câmara dos Deputados contra esse projeto de lei. A parlamentar destacou que essas medidas foram adicionadas ao projeto na calada da noite, sem ampla discussão, um jabuti. O deputado Marcel Van Hatten também foi um dos que gritaram contra o projeto, denunciando as ações do governo como um retorno aos tempos de confisco de Fernando Collor de Mello, algo que muitos acreditavam não ver mais no Brasil. Ele, o deputado, incentivou os cidadãos a verificar ativamente todos os dias com o Banco Central se possuem valores a receber, criticando duramente o que chamou de manobras noturnas para expropriar recursos financeiros dos cidadãos. A questão já está gerando uma polêmica muito grande e vamos ver o que o Supremo vai dizer a respeito disso, porque desde que Fernando Collor de Mello confiscou o dinheiro do povo, entre 92 e 93, foi votada uma emenda com caráter de cláusula pétrea, que não pode ser alterada a não ser por outra Constituição, proibindo o confisco de recursos de toda espécie. A Lei 1085, de 12 de junho de 2002, no seu artigo 85, diz que a contribuição, a que se refere o artigo 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que fala inclusive de recursos desta natureza aí, não incidirá a partir do 30º dia da data de publicação da emenda constitucional, que foi promulgada naquele mês de junho de 2002. Ou seja, o governo não pode botar a mão nesse dinheiro do público por força de lei pétrea. Será que tinha alguém sabendo disso? Muito bem, agora nós vamos analisar esse assunto com o nosso professor Marcos Pisolato. Seja muito bem-vindo, Pisolato. Essa medida do governo, que é bem característica de empurrar os jabutis na calada da noite, aproveitando que os parlamentares estão ali cansados e não vão olhar o conteúdo das matérias e acabam votando o que não devem, pode ser um prenúncio do que ainda pode vir aí pela frente. O que você achou? Seja bem-vindo. Olá, Paulo. Obrigado. Saudações à nossa audiência. Bom, meu pai dizia, quem age na calada na noite, com certeza é usurpador, né? Eles se aproveitaram, como você falou, desse cansaço típico e do desconhecimento legal dos nossos deputados, porque, convenhamos, você desconhecer a própria Constituição, você citou aí a lei de 2002, né? E tem uma emenda constitucional de 2001, artigo 32... Desculpe, emenda 32, artigo 62, inciso 2º, que também fala que o governo não pode se aprover
tomar nenhum tipo de ativo financeiro, por nenhum tipo, não existe espaço para nenhuma discussão, é nenhum tipo. E eu estava dando uma olhadinha do jeito que essa legislação passou, essa reoneração da folha, que é um projeto que lá em 2011, da época da Dilma, que a gente lembra que ajudou, contribuiu, inclusive, para aquela crise financeira que o Brasil vivia naquela época, e essa desoneração deveria durar até 2027. O Lula vetou essa extensão, o Congresso derrubou o veto, e foi para o STF, claro que o STF votou a favor do governo. Ainda tem uma peculiaridade dessa votação, né? O prazo se encerrou ontem para ser votado, e eles votaram de madrugada, hoje, portanto fora do prazo. Mas é claro, coincidentemente, o debate sobre extensão do prazo, que ficou até segunda-feira agora para o presidente Lula assinar e homologar, enfim, essa lei, caiu na mão do ministro Zanin, que apenas por acaso foi advogado pessoal do presidente e indicado por ele ao STF. Então, aquele prazo legal que já havia sido rompido na noite de ontem, à meia-noite de ontem, que a lei foi aprovada de madrugada, hoje, né, às 1h49 da manhã, o STF simplesmente jogou adiante mais 3 dias e, portanto, a lei vai passar a valer a partir do momento que o presidente assina. Mas além desse jabuti horroroso, inconstitucional, claro, se nós vivêssemos um país decente, o STF ia perceber, afinal é esse o órgão responsável por perceber as falhas constitucionais, ele obviamente perceberia que há uma falha nessa legislação, porque ela agride à própria Constituição, e essa lei deveria ser jogada fora, ela não pode estar do jeito que está. E existem outros jabutis escondidos ali, que eu estava lendo a lei com um certo cuidadozinho, ainda não deu muito tempo de ler os detalhes, mas